Muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, deputado federal Alexandre Cardoso. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Walter. Boa noite. Conosco também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, secretário, o Rio de Janeiro está experimentando um momento único, crescimento econômico, desenvolvimento, grande fluxo de investimentos. Por conta disso, há, obviamente, uma demanda de mão de obra muito específica, localizada. Nós temos na região do Porto de Açu, em São João da Barra, um grande investimento. Temos na região de Resende, o polo automotivo, Comperj, em Itaboraí. Quer dizer, que tipo de demanda específica há de mão de obra e que tipo de colaboração a sua pasta está dando para resolver o problema, para contribuir para a solução dessa questão? Ô, Ricardo, eu acho que existem dois Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro depois do governo Sérgio Cabral e um Rio de Janeiro antes do governo Sérgio Cabral. Eu acho que essa questão da segurança, do desenvolvimento econômico, da organização do Estado, está fazendo o empresário nacional e internacional querer investir no Rio de Janeiro. E você tem uma questão grave, que é do Brasil, que é o apagão de mão de obra. Eu acho que a educação no Brasil tem um problema sério, que já começa no ensino fundamental, e aqui no Rio de Janeiro é mais grave, não é? Onde o aluno termina do primeiro ao 9º ano sem saber qual é a profissão que ele pode pensar em fazer no ensino médio. E as pessoas não sabem a diferença de ensino técnico para ensino profissional. Então, o que eu defendo? Imagina que um garoto de 5, 6 anos se matricula no primeiro ano do ensino fundamental. Ele, com 14, 15 anos, termina o ensino médio, termina o ensino fundamental. Depois ele faz 3 de médio. Com 17, 18, ele termina o médio. Ele não tem nenhuma profissão. Eu defendo que o ensino profissional seja colocado como especificação no final do ensino fundamental, em todo o ensino médio. Hoje, o que existe... Seria mais ou menos o seguinte, obrigatório, todos que se formassem ao cabo do ensino médio saíam já com uma formação tecnológica. Não. É porque as pessoas, por exemplo, essa é a confusão. Quando a pessoa entra no chamado ensino técnico, ele é obrigado, no primeiro ano do ensino médio, a se matricular em um curso técnico. E aí ele não sabe o que é técnico de eletrônica, o que é técnico de química, o que é técnico... O que eu defendo é o curso profissional. Por exemplo, o mecânico não é técnico. O chamado técnico de iluminação não é técnico. O chamado soldador não é técnico. Perfeito. Isso são cursos profissionais. Perfeito. De 300 a 600 horas, ou de 150 a 500 horas, que você tem que dar noções no final do ensino fundamental e o garoto sair do ensino médio sendo um soldador, sendo um pedreiro, sendo um web design, Perfeito. sendo um pintor. Porque aí esse garoto, que a família não tem posses, pode sustentar a profissão dele para ele ser doutor. O problema é que o ensino fundamental, principalmente do Grande Rio, está com muita baixa qualidade. Eu vou dar um exemplo para você da minha cidade de Caxias. Dos 92 municípios avaliados, Caxias é o 90º lugar na qualidade. É quase o último. 90º? 90º. Imagina você, uma cidade... Calamitosa. Calamitosa. Quando você vai para a saúde, dos 92 municípios analisados, Caxias é o 78º. Agora, é o 2º município em receita. Se não tiver... O que está havendo com Caxias, então? Você trouxe aqui, eu não queria entrar na discussão de Caxias ainda, tenho algumas questões aqui relacionadas à sua pasta, mas já que você tocou no assunto, eu vou prosseguir nessa linha. O que está acontecendo em Caxias? Quer dizer, você trouxe aqui 2 indicadores que mostram que a situação da Prefeitura de Caxias, da gestão municipal, não vai lá muito bem, porque esses 2 indicadores importantes, relacionados à educação, outro relacionado à saúde, mostram que Caxias está na lanterna, quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Qual é o seu diagnóstico, Alexandre? Ô, Ricardo, eu aqui tenho muita ética em cuidar dessa questão. Nos últimos 12 anos, nós só tivemos 2 segmentos administrando a cidade, não é? E, na verdade, você tem um processo de transporte muito ruim, não é? A questão da educação está aí. Não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é uma falta de qualidade no currículo de 8 anos.
não é? Em 1981, Caxias tinha 1.906 leitos no SUS e tinha 600 mil habitantes. Hoje tem 900 leitos, com o dobro. Significa o quê? Que não houve uma prioridade em setores importantes como transporte, educação, saúde, nos últimos 8 anos, porque quando você desmonta esses setores, eu brinco assim, quem foi e não fez, perdeu a vez, entendeu? Então, na verdade, o que a gente quer é desenvolver esses projetos, como o governador Sérgio Cabral, como o Eduardo Paes está fazendo. A gente quer que São João, Caxias, Nova Iguaçu acompanhe esse ritmo de crescimento. Eu queria saber uma coisa. Walter. Caxias, eu tive uma revista na região da Baixada, e eu percebia que Caxias não tinha classe média. As pessoas que são da classe média lá moram na Barra, moram na Zona Norte e trabalham na região. Lá tem uma grande refinaria, né? E a receita vem da refinaria. Grande parte da refinaria. Da refinaria. Então, eu acho que o Caxias não teve uma renovação política, ele tem um processo político. Uma mesmice de 20 anos, né? A economia de lá mudou e parece que a população não mudou e os números são esses que o senhor está mostrando. Por que não tem essa renovação lá? A prática lá vem de Tenório Cavalcante. Daquela metralhadora, né? Tem duas coisas que são muito graves. A extinção assodada do INAMPS fez com que os candidatos a vereador montassem centros sociais que foram muito importantes para atender a uma demanda, porque passaram que a prefeitura a fazeres, competência que a prefeitura não tinha nem tradição nem competência. Isso, Caxias não tinha um hospital federal. Então o hospital de Caxias era o Getúlio Vargas, que era estadual, era o Bom Sucesso. E você não tem um projeto de saúde, você não tem um projeto de educação, agora não é Caxias. O que a gente observa é que enquanto o Rio de Janeiro está falando em Olimpíada, em Copa do Mundo, o jovem da Baixada só vai ver a Olimpíada pela televisão. Você não tem um programa de tecnologia, um programa de treinamento. E isso é que nós estamos discutindo. É a reforma política desse país. A reforma política não é a reforma das regras, é a reforma das práticas. É a reforma da condição da pessoa de criar esperança. Não é? Então você vê o seguinte, Caxias é a segunda cidade em arrecadação de ICMS do Estado. É a 15ª do país. Você pode imaginar de ser a 90ª na educação do Estado, a 78ª em saúde. Por quê? Porque você não tem tecnologia. Você não pode imaginar que uma cidade hoje não tem que ter tecnologia na educação. Eu outro dia falei, o governador Sérgio Cabral tem orientado de nós tratarmos todos os prefeitos iguais. Nós tratamos. Agora, o que a gente quer é projeto, é parceria. Não é? O Rio de Janeiro, Ricardo, lançou agora, dia 10, 112.090 vagas de ensino profissionais. Eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso.